Olá, empreendedor. Eu sou o Marcos Corrêa, sou contador e eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe identificar os custos do seu negócio? Pois bem, num mercado cada vez mais competitivo, saber identificar os custos do seu negócio pode, além de melhorar a tomada de decisão, obter os melhores resultados. Então, caso você queira aprender a reconhecer os custos da sua empresa, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer, além de conceitos, exemplos práticos para melhorar a forma de enxergar o seu negócio. Vamos lá, você já deve ter ouvido falar dos termos gastos, custos e despesas. Inicialmente parece que se tratam da mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês que não são. Os gastos são todos os desembolsos financeiros que a empresa tem para adquirir produtos ou serviços, sejam eles custos ou despesas, e que não tenham a finalidade de investimento. Já os custos é tudo aquilo que está ligado direto ou indiretamente à atividade fim do negócio, como por exemplo a matéria-prima para empresas industriais, a mercadoria para revenda em empresas comerciais ou a mão de obra para empresas prestadoras de serviço. Já as despesas é tudo aquilo que a empresa precisa adquirir para manter o funcionamento do negócio e que não tenham a ver com a atividade fim da empresa, como por exemplo, materiais e serviços ligados à área administrativa. Agora que vocês já sabem a diferença entre custos e despesas, precisamos entender que eles podem ser variáveis ou podem ser fixos. Os custos e despesas variáveis são todos aqueles que variam de acordo com o nível de produção ou atividade. Ou seja, quanto mais eu produzo ou quanto mais eu vendo, maiores vão ser os meus custos e as minhas despesas. Como, por exemplo, a matéria-prima. Quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu preciso consumir. Quanto mais eu vendo, mais comissões de vendas eu preciso pagar aos meus vendedores. Já os custos e despesas fixas, independente do volume de produção ou de vendas, eles não se alteram, como é o exemplo do aluguel ou salário dos setores administrativos. Após compreender esses conceitos, a próxima etapa é definirmos qual método queremos utilizar para apropriar os custos e despesas e quais informações queremos extrair desses relatórios. Um dos critérios que eu mais gosto de trabalhar é chamado de custeio variável, pois ele aloca para cada um dos produtos somente aquilo que é variável, seja custos ou despesas. Os custos e despesas fixas, por não sofrerem variação independente do volume de produção ou vendas, eles são alocados diretamente para o resultado. A vantagem disso é que conseguimos identificar produto a produto qual é a margem de contribuição que cada um dele traz para a empresa para a cobertura de todos os custos e despesas fixas da empresa até a obtenção do lucro. Antes de entrarmos na nossa parte prática, vamos relembrar o que nós falamos até aqui. Falamos sobre a diferença dos termos gastos, custos e despesas, que gastos são todos os desembolsos financeiros que não estejam ligados a investimentos, que custos são todos os desembolsos ligados à atividade fim do negócio, sejam eles diretos ou indiretos, e que despesas não estão ligadas à atividade fim do negócio, mas que são necessárias para manter o funcionamento da empresa. Vimos também que o custo e despesas eles podem ser variáveis ou podem ser fixos. Variáveis porque eles variam de acordo com o volume produzido ou vendido, já os fixos não se alteram independente do volume de venda ou produção. Também definimos que será aplicado na prática o critério de custeio variável, por alocar a cada uma das mercadorias somente os custos e as despesas variáveis. Já os custos e despesas fixas, por não sofrerem alteração, eles serão alocados diretamente para o resultado. Então eu vou compartilhar com vocês a tela para exemplificar como fica todo esse nosso conceito na prática. Vamos lá, pessoal. Aqui está um exemplo de uma empresa comercial. Para a gente acelerar um pouquinho, eu já separei para vocês todos os fatos que ocorreram e o que são as vendas, o que são custos e despesas fixas e aquilo que são custos e despesas variáveis. Então nós temos aqui em vermelho todas as vendas, em amarelo nós temos tudo que é variável e em verde tudo aquilo que é fixo. Com base nessas informações, nós vamos atribuir esses valores para a nossa demonstração de resultado, tá? Conforme falamos também lá nos conceitos, o custeio variável ele aplica sobre cada uma das mercadorias ou produtos tudo aquilo que é variável e os custos e despesas fixas vão diretamente para o resultado. Então vamos ver como que isso vai ficar na prática. Receita bruta da mercadoria A, nós temos o valor de 120 mil.
Para a mercadoria B, 40 mil. Para a mercadoria C, 60 mil. E para a mercadoria D, 80 mil. Aqui, nós já temos algumas fórmulas na planilha que ele trouxe exatamente o valor que nós temos aqui, ó, impostos. Totalizou 18 mil, 7.200 para a mercadoria A, 2.400 para a B, 3.600 para a mercadoria C e 4.800 para a mercadoria D. Nós temos também as comissões de vendas, que eles são despesas variáveis, que eles variam, quanto mais eu vendo, mais comissão para os vendedores eu pago. Aqui nós atribuímos um percentual de 5% para as comissões e 6% para os impostos. Lembrando que esses percentuais são meramente para fins de exemplo, tá? Cada empresa, esses percentuais vão se alterar, empresas pagam mais ou menos comissões, e com relação aos impostos, aí sim é interessante você entrar em contato com o seu contador e verificar com ele qual é o percentual de imposto que a sua empresa está pagando, tá certo? Custo de mercadorias vendidas, eu identifiquei que para a mercadoria A, eu tive um custo de 70 mil, para a mercadoria B, 10.600, para a mercadoria C e para a mercadoria D, 55 mil. Aqui vem a primeira análise que precisamos fazer. Chegamos aqui à margem de contribuição. Nós temos a margem de contribuição total. Deixa eu pintar aqui para vocês a margem de contribuição total. E nós temos a margem de contribuição por mercadoria, certo? Então, essa primeira análise, o que nós entendemos? A margem de contribuição, ela é basicamente quanto cada mercadoria contribui para a cobertura dos custos e despesas fixas da empresa para a obtenção do lucro ou do prejuízo. Se a margem de contribuição for menor do que os custos e despesas fixas da sua empresa, provavelmente você terá um prejuízo. Se a margem de contribuição for igual aos custos e despesas fixas da sua empresa, você terá o chamado ponto de equilíbrio. Você não vai ter nem lucro e nem prejuízo. Se a margem de contribuição for superior aos custos e despesas fixas, aí nós falamos que a sua empresa tem lucro, tá certo? Aqui, analisando então, no total, nós temos que a empresa ela tem 25,47% de margem de contribuição. Então, dos 300 mil que ela vendeu, após abatermos aqui todos os custos e despesas variáveis, nos sobraram R$ 76.400 para cobrir todos os custos e despesas fixas, que daqui a pouquinho a gente coloca aqui na planilha. Agora, isso é o total. Agora, quando a gente analisa mercadoria por mercadoria, identificamos que na mercadoria A temos uma margem de contribuição positiva, a maior margem de contribuição entre as 4 mercadorias que a empresa tem. A mercadoria B, embora ela tenha o menor dos faturamentos, 40 mil, ela é a que tem a segunda maior margem de contribuição, tá? E isso é interessante a gente analisar, porque às vezes você acredita que por estar vendendo menos uma mercadoria, ela é a que está trazendo menores resultados para o seu negócio. E aqui a gente está vendo que não. Em termos percentuais, em termos de valor, analisando somente aquela mercadoria, a gente vê que ela é a menor em termos de faturamento, mas ela é a segunda maior em termos de margem de contribuição. A mercadoria C, ela seria a terceira com maior valor de faturamento. Porém, após o abatimento de tudo que é variável e está ligado diretamente a essa ou indiretamente a essa mercadoria, a gente está vendo que a margem de contribuição dela é negativa, e isso é um sinal vermelho piscando para as empresas, tá? A gente fala assim, que quando a margem de contribuição de uma determinada mercadoria ela é pequena, mas positiva, você liga o alerta, a luzinha amarela, e você vai avaliar se aquela mercadoria merece os esforços da sua empresa ou não, né? E caso você acredite que mereça os esforços, aí é onde entra a possibilidade de melhorar os custos e despesas variáveis para que proporcione
uma maior margem de contribuição. O fato dela ser positiva, isso já é ótimo, porque mesmo sendo pequena, ela contribui para a cobertura dos custos e as despesas fixas da empresa. Agora, quando nós temos uma margem de contribuição negativa, quer dizer que essa mercadoria C, ela não está nem se pagando. Então, se ela não está nem se pagando, ela não vai contribuir com nada para a cobertura dos custos e despesas fixas da sua empresa. Você está tendo um desgaste para vender essa mercadoria e você está consumindo de toda a margem de contribuição das outras mercadorias, você está consumindo os resultados delas para a cobertura de uma mercadoria que está te trazendo números negativos. E daí, nesse ponto que eu falo que a luz vermelha é onde ou você trata junto a seus fornecedores, enfim, uma análise gerencial para você diminuir esses custos e despesas variáveis ou melhorar o preço de venda da sua mercadoria para que você comece a ter uma margem de lucro ou de contribuição positiva, ou caso contrário, o melhor a se fazer é deixar de vender essa mercadoria, tá certo? A mercadoria D, também ali é a segunda com maior volume de faturamento, mas é a terceira em números ali, né, em valores de margem de contribuição. Mas é positiva, ela está contribuindo com R$ 16.200 para a cobertura dos custos e as despesas fixas. Agora, vamos alocar aqui na planilha os custos e despesas fixas para a gente ver qual é o resultado operacional que a empresa tem. Então, se a empresa está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Água e esgoto, R$ 680. Energia, R$ 2.300. Telefone, internet, 500. Aluguel, 1.500. Material de papelaria, 300. Prolabore, R$10.000. Salário, 15.000. E encargos trabalhistas, 5.000. Bom, com base nessas informações, a gente pode concluir que a empresa ela é lucrativa, tá certo? Ela obteve um lucro de R$ 41.120. Esse lucro representa 13,71% do faturamento total da empresa dentro desse período, tá certo? Então, a margem de contribuição que nós encontramos, ela foi suficiente para cobrir com todos os custos e despesas fixas e ainda a obtenção de lucro. Eu vou trazer para vocês agora uma outra forma de enxergarmos todas essas informações que nós encontramos aqui, né, nesse demonstrativo, tá certo? Aqui nós temos um modelo que ele traz um comparativo entre participação das vendas e a rentabilidade. O que é a rentabilidade? Né? Primeiro trazendo para vocês o que ela representa. A rentabilidade nada mais é do que a margem de contribuição que cada uma das mercadorias resultou aqui na nossa DRE, tá certo? Então, é o valor da margem de contribuição dividido pelo faturamento total, tá certo? Então, 48,17% de margem de contribuição da mercadoria A significa que ela tem uma rentabilidade de 48,17%. E assim acontece nas demais, tá? No nosso exemplo, então aqui é um exercício muito legal de você fazer a partir do momento que você tem esses resultados, essas informações da tua empresa, é bem legal de você estar trabalhando, tá? Então vamos lá, aqui eu coloquei só uma informaçãozinha para vocês entenderem. Esses 25% que aparece aqui, ele representa os 100% das receitas dividido pela quantidade de mercadorias que a gente está trabalhando. Então, no caso, cada mercadoria aqui são 4, representam 25%, né? Cada mercadoria representa 25%. Então, a gente vai tratar 25% como sendo o nosso ponto médio, tá? Já a rentabilidade que nós falamos, que nada mais é do que o percentual da margem de contribuição, aqui em cima nós temos o resuminho daquela demonstração de resultado. Receita bruta, o percentual da receita, os impostos, receita líquida, custos e despesas variáveis,
a margem de contribuição e aqui a razão de contribuição, que é a rentabilidade ou margem de contribuição, tá? Em termos percentuais. Então aqui 30,67% é a margem de contribuição, a razão de contribuição da mercadoria A. Então, aqui nós temos a mercadoria A, B, C e D, e agora a gente vai atribuir cada uma dessas mercadorias para um desses quadrantes. O quadrante 1, nós vamos alocar todas as mercadorias que têm uma boa participação nas vendas e uma boa rentabilidade. No quadrante 2, nós vamos alocar as mercadorias que temos uma boa participação nas vendas, mas baixa rentabilidade. No quadrante 3, as mercadorias que têm baixa participação nas vendas e baixa rentabilidade. E no quadrante 4, aquelas mercadorias que têm boa rentabilidade, mas uma baixa participação nas vendas. Tá? No caso do quadrante 1, a mercadoria está de parabéns, né? A mercadoria com boa participação nas vendas, boa rentabilidade. Já no quadrante 2, tem uma boa participação nas vendas, mas uma baixa rentabilidade. Então aqui já tem até a sugestão de aumentar a margem de contribuição. De que maneira? Avaliando os custos e despesas variáveis, tá certo? O quadrante 3, baixa participação nas vendas e baixa rentabilidade, é o que nós falamos lá no exemplo da DRE, tá? Na demonstração do resultado. Se você tem um produto que ele tem baixa participação nas vendas, baixa rentabilidade, aí é o tipo de mercadoria, o produto ou o serviço que você precisa olhar com um pouco mais de atenção. Vale a pena ou não vale a pena eu continuar com esse tipo de produto, mercadoria ou serviço, tá? E no quarto quadrante, então ele tem uma ótima rentabilidade, baixa participação nas vendas, então o foco aqui é aumentar as vendas. Eu preciso aumentar a participação dessa minha mercadoria nas vendas. Então, com base nesse resumo aqui que nós extraímos tudo lá da demonstração do resultado, nós vamos alocar a mercadoria A, B, C e D para cada um dos quadrantes. A mercadoria A, ela tem uma participação nas vendas de 40%. 40% é superior aos 25%. Então, nós já sabemos que a mercadoria A ela vai estar no quadrante 1 ou no quadrante 2. Agora, nós precisamos saber qual é a rentabilidade da mercadoria A. É 30,67%. Então, a mercadoria A, pintar aqui, a mercadoria A ela tem boa participação nas vendas e boa rentabilidade. Então, ela vai ficar no quadrante 1. A mercadoria B, ela tem baixa participação nas vendas e boa rentabilidade, tá? Então, se ela tem uma boa rentabilidade e uma baixa participação nas vendas, ela vai ficar no quadrante 4. Então, tá aqui, ó. Ela teve 13,33% de participação nas vendas e 62,5% de rentabilidade. A mercadoria C, ela tem 20% de participação nas vendas. Então, ela vai estar ou no quadrante 3 ou no quadrante 4, mas ela tem uma rentabilidade negativa, né? A gente viu lá na DRE que os custos e despesas variáveis foram superiores ao faturamento, né, da mercadoria C. E como ela é negativa, então ela não se enquadraria nem no quadrante 3, ela ficaria fora do quadrante 3. Ela tem baixa participação nas vendas e ela tem uma péssima rentabilidade, tá? Nesse caso aqui, eu falo que não é nem questão de ser avaliado, é questão de você realmente cortar essa mercadoria, né, da tua empresa, tá? Então aqui a mercadoria C, a gente já viu aqui que não vale a pena. A mercadoria D, ela tem
uma participação nas vendas superior à média, que é de 25%, né? Então, pintar aqui 25%. E ela tem 20,25% de rentabilidade. 20,25% faz ela ficar no quadrante 2, com boa participação nas vendas, mas baixa rentabilidade, tá? Então, com esse gráfico aqui, esse resumo, então a gente tem que a mercadoria A é uma ótima mercadoria na nossa empresa, com boas participações nas vendas e boa rentabilidade. A mercadoria B, ela tem boa participação nas vendas, mas eu preciso avaliar possibilidades de aumentar a sua rentabilidade, tá? A mercadoria B, eu tenho ela como boa rentabilidade, mas baixa participação nas vendas, então caberia analisar a questão de aumentar mais essas vendas, de que maneira que eu vou aumentar essas vendas, tá? E a mercadoria C, que é uma mercadoria que ela não está nem se pagando, é uma mercadoria que nesse caso aqui, na minha empresa, exemplo aqui, seria uma mercadoria que eu cortaria da empresa com total certeza, tá? Esse daqui é só mais um dos exemplos que a gente consegue analisar, brincar aqui, vamos falar assim, né, com os números, com esse gráfico bem bacana aqui da gente analisar as mercadorias que fazem sentido ou não fazem sentido para a nossa empresa, e tem uma série de outros indicadores de desempenho que o custeio variável permite para nós. E nos próximos vídeos a gente vai trazer cada um desses indicadores para contribuir para vocês, empresários, a estarem cada vez enxergando a sua empresa com outros olhos e fazendo cada dia mais a sua empresa crescer e ser muito mais competitiva, tá certo? Então fica aqui meu obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, dê o seu like e até a próxima, tem muito vídeo bacana vindo por aí. Obrigado, até mais.